Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Enzo, filho da professora Adriana, que ela fugiu para muito longe, porque dessa vez tá um caos aqui. Um caos cheio de sangue, cheio de morte e um dos personagens mais pragmáticos e brutais que a gente pode ter na ficção. Hoje, um livro diferente. Mortarion The Pale King. Eu mesmo, roda a vinheta. Olá! Hoje é um pouquinho diferente. Eu já falei algumas vezes que eu coleciono algumas coisinhas, incluindo miniaturas. Hoje vamos falar um pouquinho de um livro que está relacionado com essas miniaturas. Mortarion. Esse livro foi escrito por David Annandale, um canadense, em 2022. Curiosidade, David Annandale é o nome de um dos professores da renomada Universidade de Manitoba, lá no Canadá, uma das melhores universidades do mundo. E ele foi contratado pela Games Workshop, que é uma das empresas de produção de miniaturas, para escrever alguns livros. Tanto que esse livro aqui é um deles. Ele foi publicado pela Black Library, que é a editora própria da Games Workshop, e esse livro está ambientado no universo de Warhammer 40.000, que é uma das distopias mais depressivas que a gente tem no mundo. E, bem, tem bastante material sobre isso, tem muitos e muitos livros, incluindo os livros de fantasia de Warhammer Age of Sigmar. A Black Library da última vez que eu vi, tem 386 livros. Pode ter até mais agora. É muita coisa. Mas, enfim, o universo de Warhammer 40.000, só um resuminho, porque essa história é muito grande. Então, só um resuminho. O universo de Warhammer 40.000, a Terra meio que faz parte do Império Humano, que é controlada pelo grande imperador da humanidade, que ele nasceu no ano 8.000 antes de Cristo, mais ou menos. Isso, na verdade, é um dado desatualizado, mas porque ninguém mais sabe quando ele nasceu, mas ele é a reencarnação de todos os seres humanos nos xamãs da época neolítica. Então, ele tem um poder psiônico, que nesse universo a gente chama do poder dos Psykers, muito alto. Por isso que ele conseguiu viver tanto. Porque o Warhammer 40.000 é porque nós estamos no 41º milênio. No caso, 42º. E tem muita história que aconteceu antes. E nesse caso, esse livro aqui se passa no 30º milênio. O que o imperador fez foi, essencialmente, ele criou os 20 primarcas, o Mortarion é um deles, que são clones de si próprios. Aí, depois desses clones de si próprios, ele fez os chamados Space Marines, que, caso você esteja um pouco atualizado dos jogos de videogame mais recentes, ou do próprio universo extremamente bagunçado de Warhammer, o Warhammer 40.000, que é ficção científica gospel, os Space Marines, eles são super soldados. Super soldados perfeitos, humanos geneticamente modificados e extremamente bem treinados, com uma armadura extremamente grossa, que essencialmente eles são tanques de guerra humanoides
de 2,5 metros, que carregam armas que são essencialmente lança-mísseis desse tamanho. Isso aqui é uma bala que eles usam. Mas ok, nesse livro aqui nós não estamos no 41º, 42º milênio. Nós estamos no 30º milênio. Porque o Império ainda está se alastrando. E dos 20 primarcas, Mortarion é o primarca que deu origem à 14ª Legião, a Death Guards, Guarda da Morte. E assim, ele foi expandir o território do Império. Ele queria uma função dessas nesse momento, porque depois, no 40º milênio, depois da Heresia de Horus, ou Horus Heresy, que esse livro aqui, ele tá dentro da coleção The Horus Heresy Primarchs, os primarcas da Heresia de Horus, que essa heresia aconteceu no 30º milênio, 31º, onde 8 dos primarcas se tornaram traidores do Império e queriam matar o Imperador. O Mortarion é um deles. Porque ele estava insatisfeito com o que o Império fez com ele. E nós podemos ver um pouco dessa insatisfação logo aqui, na primeira expedição dele. Mas ok, o que aconteceu nessa primeira expedição? A humanidade está se expandindo, então eles vão à procura de mais sistemas. Aí no caso o Mortarion vê que o sistema Galaspar está tendo alguns problemas com meio que as naves civis de contato que eles mandaram para o sistema Galaspar foram todas destruídas. De um jeito bem brutal. Então o Mortarion ele fez algo um pouquinho cruel. Porque ele viu... Eles mandaram drones de espionagem junto com essas naves civis, e eles viram que o sistema Galaspar inteiro estava basicamente na mão de alguns poderosos, e literalmente todo o resto eram escravos que usam droga, que são drogados. Eles não possuem nem nome, apenas um número, e eles são forçados a trabalhar continuamente, e eles não conseguem nem pensar. Isso toca algum sininho na sua cabeça, porque na minha toca. Então o Mortarion ele pensou, esse povo não tem salvação. Se algum outro dos meus irmãos for, no caso os irmãos, os outros primarcas, eles não vão dar o verdadeiro destino que esse povo merece. Eu vou queimar esse governo. E é o que ele faz. Ele mostra toda a personalidade dele, de alguém frio, impiedoso e principalmente implacável. Ele reúne toda a legião dele, toda a 14ª Legião, a Death Guards, e ele pega algumas naves que estavam sobrando, mas assim, olha para esse personagem. Olha para essa miniatura aqui, que esse daqui no caso é o que a gente chama de Senhor das Moscas, o Mortarion Senhor das Moscas. Quando ele já é um traidor no 41º milênio, e ele já virou o príncipe demônio de Nurgle, um deus do caos que quer destruir, um dos 4 deuses do caos que quer meio que destruir o universo. Resumindo tudo. Mas, ok, ele dá pra ver no personagem que ele foi baseado na morte. E eu não tô falando da morte do Maurício de Souza, que é essa personagem aqui, normal. Eu tô falando da morte no sentido do Green Reaper. A morte brutal, a morte fria, a morte rápida. A morte que realmente usa uma foice. E não tô falando dessa foice bonitinha aqui. O que o Mortarion faz? Ele
ele não se importa praticamente com a própria legião, porque os Space Marines que são parte dessas legiões, das legiões de cada primarca, eles são considerados os filhos desse primarca. Do mesmo jeito que os primarcas são filhos do imperador. E, e os primarcas são irmãos uns dos outros, e os Space Marines de uma única legião, eles são irmãos uns dos outros. O Mortarion não tá nem aí. Ele usa os filhos dele como peça em um gigantesco tabuleiro de xadrez que é essa investida contra o sistema Galaspar. Logo no começo, ele pega as naves dele, que no caso, a nave dele aparecem dois nomes como a nave principal dele. Uma antes, durante a invasão do sistema Galaspar e outra depois. Uma delas se chama The Reaper Cycle, a foice do ceifador, e a outra se chama The Fourth Horseman, o quarto cavaleiro, em alusão aos quatro cavaleiros do Apocalipse. Dá pra ver a temática pesada de morte desse personagem. Dá pra ver o quão frio esse personagem é representado com isso. E o David Annandale, ele não deu mole. Ele mostrou um personagem extremamente pragmático, que usa as táticas mais brutais que a gente pode imaginar, no sentido de ele pega algumas naves extras que só colocam escudos nessas naves para aguentar bombardeamento e usam a nave em si como explosivo. E quando as naves tripuladas dele realmente são abatidas, ele não para. Ele não faz nada, ele continua, como se nada tivesse acontecido. Um personagem desses, ele simplesmente pode ser considerado um gênio de guerra ou alguém, um general impassível que vê todo o exército como meramente uma peça de xadrez. Mas ok, muitas naves são abatidas nessa ida até o sistema Galaspar. Quer dizer, no caso, até na ida ao planeta principal. E meio que quando eles chegam nesse planeta principal, começa um massacre. E um massacre tão desumano que a gente fica impressionado. O Mortarion, ele usa uma versão um pouquinho mais brutal do conhecido fogo grego, que é um líquido super antigo usado na Grécia Antiga, por isso que se chama fogo grego, que ele queima até em cima da água. No caso, são as granadas Phosphex, umas granadas de fogo verde que uma única granada dessas se espalha por dezenas, centenas de metros. O fogo que come tudo. Menos a armadura desses Space Marines. Então eles usam isso sem dó nem piedade. Pelo menos esse era o objetivo. Tem uns Space Marines aqui que eles são decentes. Pena que eles... É um universo super depressivo, não dá pra ficar feliz com tudo. Mas ele faz o que ele faz. E ele faz isso muito bem. Ele é um estrategista frio, ele é um estrategista eficiente, e ele é um senhor de guerra brutal que fica sempre na frente do exército, destruindo tudo no meio do caminho. Mas, título de curiosidade, ele deve ter uns 3 metros, 3 metros e meio de altura. Esses caras, eles são meio grandes, né? Mas, ok. Eu separei uma frasezinha que mostra justamente como ele vê os próprios filhos e como ele vê como se todo o Império fosse uma profunda e completa injustiça com ele próprio. Por mais que ele mesmo tenha traído o Império. Ele é um pouquinho patético, vez ou outra, nessas coisas. Mas vamos lá. Essa frase não aparece no livro, porque ela é do Mortarion, Senhor das Moscas, do 41º e 42º milênio, mas
Não esqueçam nenhum insulto, meus filhos, assim como eu nunca esqueci os do meu pai, do imperador, nem os de Horus. Não perdoem nenhuma ofensa ou queixa. Guardem sua armadura bem fundo e lá deixem que ela apodreça. Deixem que ela se turve, se contorça e se agite, até que vocês estejam cheios de uma bile tão venenosa que tudo que tocarem caia em ruínas. Assim vocês servirão melhor a Nurgle. Assim vocês espalharão seus presentes virulentos pelo falso império e assistirão seu apodrecimento final. Esse livro, ele mostrou em primeira mão a personalidade de um personagem que antes a gente só tratava como uma pecinha desse tamanho, uma miniatura desse tamanho, em um jogo de tabuleiro. Não dá pra considerar isso um jogo de tabuleiro. Em um wargame, um jogo de guerra, deu uma personalidade pra ele e não poderia ter caído melhor. Um personagem frio, impassível, impiedoso, que tem 3 títulos: Rei Pálido, Senhor da Morte e Príncipe da Decadência, além do Senhor das Moscas. Bem, eu gosto muito desse universo de Warhammer, mas se você gosta de uma distopia depressiva, mas mesmo assim a gente consegue mostrar coisas com a realidade, se você gosta de um personagem pragmático que não para por absolutamente nada para cumprir seus objetivos, se você gosta de um universo inteiro extremamente contraditório e ao mesmo tempo genial, parabéns! Esse é um dos livros que eu recomendo. Mas no caso, esse é o livro do personagem extremamente pragmático, que você pode gostar ou não. Bem, vamos para os pedidos. Comente. Não, calma. Dê seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, mande um grande beijo da minha mãe que sabiamente fugiu. No próximo vídeo ela volta, eu acho. E obrigado por me ouvir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.